Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo. Graça e paz, mais um Palavra de hoje. Como é bom meditarmos juntos na Palavra de Deus. Hoje é a carta que Paulo escreveu a Tito e nós queremos aprender um pouco com esta carta. Ela é muito rápida a sua leitura porque tem apenas 3 capítulos. Eu quero te convidar a fazer a leitura da carta de Tito. Que dia que você leu a carta do apóstolo Paulo a Tito? Quem sabe é hoje que você vai ler e compreender a realidade. O tanto que Tito foi bênção na vida de Paulo, porque Paulo, como um pai espiritual, o enviou e ele ali, discípulo de Cristo, enviado ali por Paulo, fez a obra de Deus. Amém? Quem sabe você é esse discípulo precisando apenas ser enviado. Glória a Deus, pegue a sua missão e faça para a glória de Deus, o nosso Pai, em conformidade com a sua palavra. Tito capítulo 3, versículo 1, lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Eu li na revista atualizada, quero ler agora na King James, que está escrito: lembra a todos que devem ser submissos aos que sobre eles governam, e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Esta palavra, sujeitem, de estar sujeito, de ser submisso, esta palavra, ela não pode cair em desuso como está. Porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós temos que nos sujeitar às autoridades que exercem governo sobre nós. É claro que o Senhor Jesus é esse que é o sumo pastor. O Senhor Jesus é este, não é que tem o governo sobre todas as pessoas, mas ele instituiu líderes, ele instituiu pessoas, instituiu pastores para que sobre esses pastores tivessem liderados ovelhas, filhos na fé, e que cada pessoa precisa estar sujeito às autoridades que estiver ali sobre ele. E a grande questão é que muitas pessoas querem fazer a vontade de Deus, mas não querem fazer em submissão sobre aquelas pessoas que estão, sim, sobre governo na sua vida. Então, eu preciso entender que a bênção de Deus, ela vem no conjunto e não há exceções. Eu preciso entender que quando Deus levanta uma autoridade, eu preciso obedecê-la. Eu preciso estar em concordância, porque como andarão dois juntos se não houver acordo? É a palavra de Deus. E quando eu me sujeito à autoridade, eu estou também me sujeitando ao meu Deus. É claro que a autoridade não é proprietária daquele que está ali como liderado, como ovelha. Não é. Mas aquele que é ovelha, ele precisa, sim, ele precisa estar debaixo da autoridade. E se Deus, porventura, levanta outra autoridade, então essa pessoa sai debaixo de uma autoridade, dentro de todo um princípio de concordância e oração, e vai para debaixo de outra autoridade. Mas não fica de maneira alguma sem estar debaixo de uma autoridade. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Eu lembro aqui de Ana com os seus desafios, com a esterilidade, com a sua busca, com a sua fé. Ela vai para a casa de Deus. Quando chega ali, a autoridade faz uma má interpretação sobre o seu caso, mas logo em seguida que ela explica, ele entende, então ele libera uma palavra. Tem 1 Samuel capítulo 1, não é, versículo 17, olha a palavra da autoridade de Ana sobre Ana. Então lhes respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ana orou a Deus pedindo um filho, mas Deus usou Eli, a sua autoridade espiritual, para liberar sobre ela a bênção de Deus, para declarar aquela mulher curada. Você está entendendo? E ela então, ela saiu dali, a Bíblia já diz, ela saiu com seu semblante feliz, alegre, voltou a comer, logo em seguida engravidou, cumpriu o voto. Samuel nasceu, cresceu, desmamou e chegou um belo dia, então Ana
foi até Eli para entregar Samuel conforme ela tinha prometido ao Senhor. E ao chegar lá, ao fazer a entrega, glória a Deus por isso, estava lá o seu pastor ali, o sacerdote ali, que orou com Ana e também com Eucana e liberou a bênção sobre Eucana e sobre Ana. Qual bênção? Para que eles tivessem outros filhos. Glória a Deus, você está entendendo a importância de você andar em concordância com a sua liderança espiritual? Entenda isso. Busque isso para a sua vida. Mas eu não consigo andar nem com ele, nem ele comigo. Ore! Talvez Deus já levantou outra autoridade sobre a sua vida, mas esteja sobre uma autoridade. Não é proibido a gente pedir oração para as pessoas, mas aquele que não está debaixo de nenhuma autoridade, ele fica viciado em pedir orações para todo mundo. Mas se ele estivesse debaixo de uma autoridade, logo ele não precisaria dessa total dependência. Por que ele não ficaria? Porque ele estaria já com uma cobertura pastoral. Glória a Deus! Então eu preciso entender esta realidade, que Deus levantou autoridades espirituais. Quando tudo der errado, normalmente a gente busca a autoridade espiritual. Então por que não buscar antes de dar errado? É um combinado, mas também porque assim Deus instituiu desta forma. E eu te convido a procurar na Bíblia uma outra forma que não seja essa, porque eu lhe garanto que você não vai encontrar. Então eu preciso ter esse entendimento. Sim, o véu do templo se rasgou, aleluia, mas Deus instituiu a autoridade e eu preciso andar em conformidade com a minha autoridade espiritual. Até porque normalmente a autoridade espiritual tem mais experiência espiritual e de repente você vai entrar em guerras que você não conhece, que talvez não seja a hora, e aí a autoridade que está ali poderá te ajudar a discernir, quem sabe até te aconselhar sobre a questão em si que você está vivendo. Então, Paulo falando para a Timóteo, lembra a todos aí, aliás, Tito, lembra a todos aí que devem ser submissos aos que sobre eles governam. Mas não tem mais ninguém que é a minha autoridade. Eu não estou debaixo de ninguém. Eu não sou autoridade espiritual e eu não estou debaixo. Procure alguém, porque também não houve essa liberação do céu para ninguém ficar fora. Então eu preciso entender que a palavra de Deus, ela é completa, ela vai te guiar. E glória a Deus por isso. Quando você sai de Tito e vai para Hebreus, capítulo 3, versículo 7, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Lembrai-vos dos vossos guias, lembrai-vos dos vossos pastores, lembrai-vos das autoridades espirituais sobre a sua vida. Aleluia! Repense aquilo que você já definiu sobre isso e vá para a palavra. Não é uma situação de obedecer apenas uma letra, é porque Deus não faz nada se não tiver em conformidade com a sua própria palavra. E se você avança mais um pouco, aqui para o versículo 17 está assim: obedeceis aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem devem prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não me aproveita a vós outros. Pastor, mas a minha liderança está errada e papapá, eu vou fazer assim por minha conta e risco. Ore primeiro. Apresente a sua liderança diante de Deus. Ore, apresente, não faça nada fora da palavra. Se alguém errou, não erre. Olha o profeta ali, o sacerdote ali, ele errou para com Ana, diagnosticou errado, disse que ela estava bêbada e ela era em oração. Ela não discutiu com ele, não, ela não o criticou na rede social, não, ela não fez nada por conta própria. Ela não saiu da igreja dele, sabe o que ela fez? Ela explicou o que estava acontecendo. Se ele não discerniu, por um motivo ou por outro, ela não podia errar porque ele errou. Ela explicou, ele entendeu e liberou uma palavra de Deus sobre a vida de Ana. Você está entendendo qual é a nossa posição? Qual é a sua posição? Então, fique na palavra. Lembrai-vos dos vossos guias. Lembra a todos aí, Tito, que devem ser submissos. Agora é claro que se uma liderança perdeu a linha e ela vai te pedir algo contra a palavra, você vai orar
porque você tem um advogado fiel e uma liderança maior. Entenda o contexto. Amém? Que Deus te abençoe. Que haja, sim, a paz de Cristo nas suas decisões e na sua vida espiritual. Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo.